Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Por isso nunca diga assim: Deus, eu só quero o que é meu, me dá o que é meu de direito. Não faça isso. Não peça a Deus para Deus lhe dar o que é justo. Porque se Deus aplicar a justiça dele sobre você, você será consumido pela ira santa de Deus, porque você é um pecador, você sabe disso, você é corrompido até o mais profundo da sua alma, as intenções do seu coração, as suas ações, suas palavras, suas decisões. Portanto, quando Deus resolve salvar alguns e não todos, Ele não está sendo injusto. Paulo considera, na verdade, um ato de amor. Veja só, final do verso 5, final do verso 4. E em amor, nos predestinou para Ele. Em amor. Por que é um ato de amor? Porque Deus poderia ter deixado o mundo inteiro ir para o inferno. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, e que serão esses que Ele escolheu e predestinou, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está aí o grande amor de Deus. Ele nos predestinou para Ele. Aí ele continua aqui, olha, verso 5. Para a adoção de filhos, para que fôssemos adotados como seus filhos. O que é que isso significa? Significa que a humanidade não é filha de Deus. Porque se a humanidade toda fosse filha de Deus, por que Paulo diria: Deus nos predestinou para sermos filhos adotados dele? Então nós nos tornamos filhos de Deus mediante a graça da redenção em Cristo Jesus. É verdade que você pode chamar as pessoas de filhas de Deus no sentido de que elas foram criadas por Deus, mas não no sentido filial de amor eterno que envolve redenção e salvação eternamente, por todo fim, para todo o fim da história. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos filhos adotados. Aí Paulo repete, olha, por meio de Jesus Cristo, para deixar claro que não é por você, não é por seu mérito, não é porque você merece, não é porque você é melhor do que alguém, mas por causa dos méritos de outro. E esse outro é Jesus, que ele vai falar mais adiante. E para que fique mais claro, ele diz ainda, olha, no final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Em português, beneplácito quer dizer bom prazer. Porque isso aqui, beneplácito, não é português, não é? É uma língua muito antiga, que ninguém sabe o que é beneplácito. Mas significa o bom prazer. Então, Deus fez isso de acordo com o bom prazer da sua vontade. Pergunta, por que Deus fez isso? A resposta é, porque Ele quis. Ele teve prazer em fazer, segundo o bom prazer da sua vontade. Ele não pediu sua opinião, não pediu a opinião dos anjos, não pediu a opinião de ninguém. A Santa Trindade, as três pessoas confabularam, foram para a prancheta, desenharam a igreja e executaram o plano todo, porque eles quiseram fazer isso, falando das três pessoas. Deus quis fazer isso, segundo o bom prazer da vontade dele. Não foi por qualquer outra coisa, não. E para que tudo isso? Verso 6, para louvor da glória da sua graça. Ou seja, para que a sua, que é cheio de palavras, aqui são 3 palavras, né? Para você ver a conexão delas aqui, fica complicado. Para louvor da glória da sua graça, poderia ser traduzido, para que nós louvássemos a sua graça gloriosa. Para que a eternidade afora, nós louvássemos esse Deus, cuja graça é tão gloriosa, que tomou criaturas pecadoras, perdidas como seus filhos, e os escolheu e predestinou para Ele, para que fossem santos por toda a eternidade, para que convivessem juntos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. E Deus fez isso porque Ele aprouve, porque Ele quis, porque Ele teve prazer. Ele fez isso para o louvor da glória da sua graça.
Você quer saber o que é igreja? Igreja é isso aqui. A igreja é esse povo escolhido, predestinado por Deus, para o louvor da glória de Deus, um ato de amor feito em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que o resultado final fosse esse povo, filho de Deus, santo e irrepreensível, como Deus deseja. Amém? Fecha-se o primeiro ato. Paulo aqui havia desvendado um pouquinho das regiões celestiais e nos revelou Deus Pai debruçado na prancheta, não é? Pensando, resolvendo tudo isso. E agora vamos para a segunda parte, porque nós temos um problema aqui. Paulo disse que Deus escolheu e predestinou pecadores, pessoas para serem santas e para serem adotadas como filhos. Só que Deus, sendo santo, como Ele pode fazer isso com pecadores? Como é que Deus, o Deus santo, que não pode nem contemplar o pecado, pode receber como filhos pessoas como vocês e como eu, manchados pelo pecado, indignos, merecedores, na verdade, não do seu amor, mas da sua ira? E é aqui que Deus Filho se apresenta. Deus Filho se apresenta e diz: eu vou resolver esse problema. Veja o que diz Paulo aqui, no final do verso 6. Depois de dizer que ele fez tudo, Paulo, Pai, fez tudo isso para o louvor da sua glória, ele diz: louvor da glória da sua graça, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quem é esse amado aqui? Esse amado é Jesus. Ele não é nomeado porque não precisa, está no contexto. O amado é Jesus. Em que sentido ele é amado e eu mais do que eu? Em que sentido ele é o amado? Né? Nós somos amados, já vimos aqui, né, que Deus nos amou. Mas ele é o amado. O Pai ama o Filho eternamente. Paulo está falando aqui das relações intratrinitarianas. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai. As três pessoas da Trindade se amam, conversam entre si, se completam e são absolutamente felizes e perfeitas e completas em si mesmas. Deus nunca teve necessidade alguma fora de si. Ele não criou o mundo e a gente, como às vezes corre por aí. Deus estava se sentindo sozinho, resolveu criar o homem. Deus nunca se sentiu sozinho. O Pai ama o Filho eternamente. Deus é o ser totalmente feliz, autocontido. Ele não precisa de nada fora dele. Ele faz as coisas segundo o bom prazer da sua vontade. Ele faz porque quer, não por qualquer necessidade do seu ser ou necessidade externa. O amado é a segunda pessoa da Trindade. É Jesus Cristo, é o Filho de Deus, amado eternamente do Pai. E ele então se apresenta. E agora o cenário, agora não é mais as regiões celestiais, mas o cenário agora é a terra, porque fala de sangue, não fala? Fala de sangue, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Ele sangrou. Se ele sangrou, ele teve que assumir uma natureza humana. Aqui está pressuposta a encarnação. Foi assim que Deus resolveu. Deus Filho assumiu uma natureza humana. Não é que ele se tornou humano, mas que ele adicionou uma natureza humana à sua natureza divina. E ele se tornou Deus homem para todo sempre. Ele adicionou a natureza humana para que ele pudesse morrer por esses que Deus escolheu e predestinou para resolver o problema do pecado, para que eles pudessem ser recebidos como filhos adotados, porque é nele que nós temos a redenção. Para que nós pudéssemos ser de Deus, tínhamos que primeiro ser redimidos. Para que a igreja pudesse ser de Deus, ela primeiro tinha que ser redimida. Redimida da sua culpa, redimida do pecado, da escravidão, da iniquidade, da corrupção. Ela precisava ser perdoada. Veja, porque redenção aqui no verso 7 é a mesma coisa da remissão de pecados.
Pecados precisam ser remidos ou remitidos, que significa perdoados. E é isso que Deus Filho veio fazer quando assumiu uma natureza humana. Ele representa a sua igreja, e como representante da sua igreja, ele vai à cruz, e na cruz ele paga até o último centavo da dívida do seu povo diante do Pai. Ele bebe até a última gota do cálice da ira de Deus, de maneira que já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. É assim que a igreja é perdoada, assim que a igreja é recebida pelo Pai, purificada, santa, porque o amado nos substitui na cruz, ele nos representa na cruz, representa o seu povo, derrama seu sangue. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão, porque ali na cruz ele resgata a sua igreja, a sua amada igreja, derramando o seu sangue precioso. Isso, veja aí o final do verso 6, graça que ele nos concedeu gratuitamente. Eu gosto quando Paulo fica acumulando essas palavras, né? É talvez ainda o remanescente do hebreu que existe nele. Porque no hebraico, uma das formas de você destacar ou dar ênfase a uma coisa é você repetir aquilo que designa a coisa: santo, santo, santo. Isaías não está falando das três pessoas da Trindade, ele está dizendo que Deus é santíssimo, só que em hebraico você diz isso assim: santo, santo, santo. E aqui quando ele diz, final do verso 6, Deus fez tudo isso para louvor da glória da sua graça, concedida gratuitamente. Três coisas para dizer que é de graça. Graça concedida gratuitamente, é de grátis mesmo, não é? Não tem outra palavra. E por que isso? Mais uma vez, para poder dizer no final, para o louvor da sua glória. Cristo veio e morreu não porque ele viu que você merecia, que um dia você iria aceitar, que um dia você iria ser uma pessoa boa. Não. Ele fez isso gratuitamente para louvor da sua graça. Quando a gente entende a graça de Deus, a vida da gente muda. Um dos maiores problemas no meio evangélico é o legalismo. É a tentativa de comprar Deus, obter o favor de Deus, merecer coisas de Deus através de práticas religiosas, propósitos, campanhas, rituais, liturgias, como se você de alguma forma merecesse ou adquirisse de Deus algo que partisse de você. Compreender a graça de Deus é uma experiência transformadora para o cristão. E ao contrário, em vez de se tornar um cristão despreocupado com as demandas éticas do Evangelho, ele vai se tornar mais e mais zeloso da vida santa e de uma vida espiritual com Deus, porque ele agora é motivado pelo amor, pela gratidão, porque ele sabe que é pela graça. Ele pergunta a Deus: o que é que eu faço para agradar ao Senhor, depois de tudo que o Senhor me deu? E Deus então lhe mostra o caminho da santidade, que ele trilha com alegria, ao contrário daquele outro que quer ser santo para poder merecer de Deus alguma coisa. O Evangelho não cansa de enfatizar, é por graça. E quando a gente entende isso, a gente entende o que é a igreja. A gente é compassivo uns com os outros. Quem experimentou a graça de Deus não julga, não condena, mas ama, perdoa, quer ajudar, é firme, porque tem que ser firme, sabe que as demandas de Deus não podem mudar, mas essa firmeza é expressa em graça, em sabedoria, em amor, em compaixão, em misericórdia. Falta muita misericórdia no meio da igreja. Os cristãos às vezes são chamados de o povo mais cheio de autojustiça que pode existir no mundo. Mas um cristão arrogante é uma contradição em termos, que a gente chama um oxímoron, né? É um oxímoron, é uma contradição em termos. Ou é cristão ou é arrogante, mas ele não pode ser as duas coisas. Se ele conheceu a graça de Deus, ele não pode ser as duas coisas. Assista a pregação completa pelo link na descrição.
Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.